TV Bebedouro no ar, diretamente dos nossos novos estúdios. E temos a honra de receber hoje José Pedro Tonioso, professor, historiador, autor de 4 livros referentes à história da nossa cidade e de algumas instituições aqui conhecidas e queridas do nosso povo, né, José Pedro? Bem-vindo, obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de, novamente, poder falar com o público em geral desse tema que é tão relevante, que é a história do nosso município de Bebedouro. O José Pedro, então, já lançou 4 livros. O primeiro, aqui em ordem cronológica, em 2006, lançou um livro sobre a história da Inter de Bebedouro. No mesmo ano, contou um pouquinho para a gente sobre a história do Colégio Anjo da Guarda, também um colégio centenário aqui, quase centenário, da nossa cidade. Contou também a história do Abílio Alves Marques, em 2013, e recentemente, em 2024, lançou esse presente para Bebedouro e para toda a população, que é o História de Bebedouro, que vem nesse box. São 2 volumes, um contando um pouquinho sobre as origens da cidade, até o apogeu do café, e em seguida conta um pouquinho sobre a crise do café, e aí Bebedouro se tornando então a capital da laranja. José Pedro, conta um pouquinho para a gente já vai falar sobre os livros, mas queria saber um pouquinho, antes disso, como é que começou para você esse gosto, por pesquisar, porque um historiador ele tem que ter um trabalho muito profundo, de pesquisa, e de contar essas histórias da nossa cidade, de trazer essa divulgação, trazer esse foco para eventos e personagens tão importantes para a gente. Bom, em relação à história de uma forma geral, sempre foi uma área pelo qual eu tive bastante interesse, desde criança, desde adolescente. Mas eu tive a oportunidade de fazer uma graduação em História, que eu concluí no ano de 1996. Ali a gente já começa a ter o primeiro contato com a historiografia, com as metodologias necessárias para a pesquisa, e ali inclusive já houve uma produção inicial, principalmente vinculada à monografia, TCC, algo assim. No ano 2000 eu ingressei no Unifafib no curso de História, e a partir dali então eu passei a ter uma dedicação maior à pesquisa, até porque entre as exigências do curso estava a produção também, e o foco era a história local, a história regional. Então todos os alunos produziam, tinham também os seus trabalhos de curso, artigos, monografias, e na condição de orientador, então eu passei a ter um contato cada vez mais intenso com as fontes, com tudo aquilo que, de alguma forma, pudesse servir de embasamento para a produção desses trabalhos. E no decorrer do tempo, então, isso foi se aprofundando, porque a partir daí também eu comecei a escrever para a imprensa. Era bastante comum que as emissoras de rádio me chamassem para falar de determinados fatos, ou momentos históricos, e eu comecei então gradativamente a ampliar essa produção, e foi quando então surgiu aí a oportunidade de primeiramente escrever essas 2 obras, que são 2 obras inclusive que estão contextualizadas com o momento histórico. Então, da Internacional, no caso, lá no ano de 2006 foi o ano do centenário, da Associação Atlética Internacional, que é um dos clubes de futebol mais antigos do Brasil e do estado de São Paulo, particularmente, e do Colégio da Guarda, onde inclusive eu trabalhava na época, que na época completava então os seus 75 anos de fundação. É um colégio tradicional, que tem uma história um pouco diferenciada, porque foi um colégio que começou voltado exclusivamente para a formação de professoras, um colégio feminino, católico. Então nós procuramos trazer nessas 2 obras o histórico das 2 instituições, mas contando também o quê? Com a grande contribuição de pessoas que fizeram parte dessa história. Então, no caso da Inter, jogadores, técnicos, pessoas que fizeram parte dessa trajetória. E no colégio a mesma coisa, ex-alunas, professoras, irmãs,
Então, ali elas disponibilizaram muito material, muitas fotos, fizeram depoimentos, né? Então, isso possibilitou que essas duas obras contemplassem a história, né, das duas instituições, que, embora tivesse um direcionamento de um público específico, mas faz parte da história da nossa cidade, né, de uma forma direta. Posteriormente, né, então, também o livro da escola Bilhoves Marx, né, Você na também época, atuava lá. e continuo, né, há 26 anos, esse é o 26º ano em que eu atuo nessa escola. Então, o livro também apresenta, né, a trajetória da escola desde de quando ela foi fundada. Também tem uma história diferente, não é? A escola começou como um colégio técnico industrial, era só cursos técnicos no começo, e a produção foi se intensificando, né? E eu digo assim que esse meu olhar, né, cada vez mais aprofundado para a história local, está vinculado também pela percepção e constatação, não é, de que nós temos pouco material disponível para aqueles que precisam ou gostam ou querem, não é, saber um pouco mais sobre a nossa história. Temos poucos livros publicados, né? Então eu passei a publicar posteriormente também as redes sociais, né? Criei um blog e passei também a escrever semanalmente na Gazeta de Bebedouro, né? Isso tudo que eu falei por último agora vinculado ao projeto Bebedouro História e Memória, né? Então, quando nós lançamos esse material, seja os livros, os artigos, né, etc., a gente percebe que há uma demanda, né, bastante significativa da população que gosta, não só gosta, né, mas precisa saber da sua história, né? Então, esse tem sido aí o meu trabalho referente à história da nossa cidade. Maravilha. Mas você se lembra, assim, da sua memória de criança, né? Onde que você cresceu mesmo? No centro, né? No centro da nossa cidade, né? Eu estudei aqui, inclusive em duas escolas que são tradicionais, né? No grupo escolar Abílio Manuel, né? O primeiro grupo da cidade, e depois no Paraíso Cavalcante, não é? Que também vem a ser, nas suas origens, a segunda escola oficial criada aqui, né? Como ginásio municipal, isso lá na década de 1920 ainda, né? Então são duas instituições que têm um peso, né, na história da cidade bastante significativo, mas, né, convivendo, né, com as pessoas ali do entorno, meus próprios familiares, né, tanto o lado paterno como materno também, são bebedorenses, né, embora eles tenham vivido inicialmente na área rural, né, em Botafogo, Povoado de Areia, mas tudo canalizado em Bebedouro, não é? Sim. Então, mesmo antes de ser acadêmico, começar a produzir, a história já estava presente ali, né, com a própria família. Sim, mas você era aquela criança que corria, brincava na rua, jogava bola, fazia arte, ou aquele menino mais quietinho, dos livros, gostava de ler, mais introspectivo? Como que você se vê criança? Exatamente o segundo perfil. Eu sempre gostei muito de ler, né, muito cedo, ainda criança, eu ganhava muitos livros dos meus tios, né? Eu me lembro que eu ganhei uma coleção do Monteiro Lobato inteira, eu devorei aquilo ali, eram vários livros grossos, né? Uma coleção verde, assim, e fui, né, lendo cada vez mais, né? Principalmente a literatura nacional, né? Mas depois foi canalizando aí mais para obras que tivessem uma abordagem, uma pegada mais social, histórica, né? E, na verdade, ainda quando eu assisto filmes, séries, ou mesmo livros, né, que não sejam especificamente história, mas sempre essa é a minha preferência. Até nas viagens, né? Quando eu vou viajar, eu escolho lugares, não que tem badalação, que tem, né, onde tem alguma pegada histórica. Tem algum autor, porque já já a gente vai falar, né? Sua história com livros, ela perpetua ali, né? Você, inclusive, trabalhando numa livraria muito famosa aqui da cidade, né? Mas tem algum autor que você tem como referência na hora que você vai escrever? Olha, quando nós falamos, né, sobre a historiografia, né, nós precisamos ter assim alguns referenciais, né, que vão fundamentar a abordagem que é desenvolvida, né? Então, sempre tem alguns autores, né, clássicos inclusive, né, como por exemplo Jacques Le Goff,
que é o autor, inclusive, de uma obra clássica, que é História e Memória, né? Tem uma autora que é mais contemporânea, mas que escreve muito também sobre a história. Ela é antropóloga, né? Que é a Lina Schwartz. Muitos livros ela escreveu, principalmente no período do Império, né? Ou também já no período republicano. São autores que eu geralmente considero muito, né? Tomo como referência, inclusive, no momento da escrita. E aí, em algum momento, você vai parar lá na Nova Era, livraria tradicional aqui de Bebedouro, infelizmente não existe mais, e continua ali cercado pelos livros. Na verdade, eu penso que estar na livraria abriu muito para mim, né, os horizontes, porque eu tive a oportunidade de ter contato, né, com, digamos assim, um público que era leitor, né, digamos assim, os intelectuais da cidade, né, principalmente nas décadas de 1980 e 1990. A livraria tinha um acervo muito bom, certo? Um dos acervos assim mais completos aqui da nossa região, era muito frequentada, né? E ali, inclusive, aconteceram muitos lançamentos de livros, inclusive o livro do seu Isidoro, né, que também escreveu livros sobre a história de Bebedouro. Os lançamentos aconteceram lá. Então foi um momento ali, né, que realmente me possibilitou essa ampliação do universo literário, né? Não apenas daquilo que eu gostava, mas de uma forma geral. Sim. Mas antes de fazer história, você fez uma outra faculdade, não foi? Olha só, faculdade de administração, né? 4 anos fazendo a faculdade de administração, mas sempre pensando na história, né? Na verdade, eu fiz a DM antes porque eu imaginava, né, adolescente ainda, que história só poderia ser professor, né? E muito tímido, você mesmo disse que eu era introvertido, adivinhou? Esse era o meu perfil. Eu não me via como professor. Imagine, eu diante de um público, né, crianças, adolescentes, falando. Não imaginava isso, né? Então, por isso, no primeiro momento, eu não quis fazer história e fui fazer ADM. Mas eu vi que não era, né, o meu campo ali, não. Então, tão logo terminei a ADM, logo fui fazer o curso de História, me encontrei, né? Na verdade, confirmei uma preferência que já tinha, né? Tanto é que grande parte da bibliografia que era indicada no curso eu já tinha lido, né? Até pelos contatos que eu tinha na livraria, e me encontrei, né? E posteriormente a formação, inicialmente comecei a atuar como professor do ensino básico, né? Ensino fundamental e médio, posteriormente no ensino superior, e na sequência, né, como historiador, produzindo muita coisa aí pela história da nossa cidade. Mas a faculdade de História você começou a fazer escondido, não foi? Olha isso. Fiz porque não sabia se ia ser o que eu queria, né? Realmente eu comecei escondido. Eu fiz da um família, comentário, né? Com você, né? Num outro momento você se lembrou. Boa memória você tem, mas foi isso mesmo. Eu comecei e falei, vamos ver se né, o que eu quero. Não falei nem para ninguém, né? E de repente, né, alguém falou, olha, ele tá fazendo, eu encontrei ele lá na faculdade. Eu, não, já terminou a faculdade. Eu falei, não, eu estou fazendo outra. E dessa vez eu estou fazendo o que eu gosto. E foi até o fim. Maravilha. Pessoal, a gente volta já já, vamos falar um pouquinho sobre o presente que o Bebedouro recebeu do José Pedro Toniuso. A gente volta já já.
A ideia surgiu do Mário. Nós tínhamos um outro coordenador que precisou mudar da cidade, né? E ele acabou deixando a orquestra, que é o Tony Cardoso. Em dezembro vai fazer 3 anos que nós demos no início, né? TV Bebedouro de volta, entrevistando José Pedro Tonioso, autor do livro História de Bebedouro, lançado em novembro de 2024. Esse livro vem num box e contém 2 volumes, né? Um livro riquíssimo sobre a história da nossa cidade. No primeiro volume conta um pouquinho das origens de Bebedouro, no segundo volume fala sobre a crise do café, né, a partir de 1929, e a transformação de Bebedouro como capital da laranja, que é uma história mais recente, que a gente se apropria um pouquinho mais, porque muitos de nós acabou vivendo essa história, né? O livro, eu quero mostrar um pouquinho, Tonioso, porque é realmente uma obra de colecionador para guardar, mas também para que todos possam ter acesso. É um livro muito extenso, com muita história sobre a cidade, sobre as personalidades que, né, dão nome de rua hoje para a cidade. É muito ilustrado, tem muita foto de acervo, tanto acervos municipais quanto acervos pessoais, né, Tonioso? E, enfim, fala um pouquinho sobre como surgiu a ideia desse livro e como foi a execução dele. Bom, esse livro ele foi publicado, né, a partir de uma iniciativa do senhor José Oswaldo Junqueira Franco, que é presidente do Sindicato Rural de Bebedouro. Ele já tinha há algum tempo, né, a intenção que fosse produzida uma obra, mas assim, inicialmente o objetivo era pensar mais no aspecto da economia, do agronegócio, não é? Como que no decorrer do tempo a agricultura, a pecuária contribuíram para o crescimento, desenvolvimento do município de Bebedouro. Só que depois ele fez um contato comigo, nós começamos a conversar, né, sobre as possibilidades, e aí ele acabou chegando à conclusão, né, a partir dos nossos diálogos iniciais, que seria melhor uma obra que fizessem uma abordagem mais abrangente, né, não apenas o aspecto econômico, mas também, né, político, social, cultural, né, enfim, a história do município. Então nós dialogamos, isso começou a acontecer lá no finalzinho do ano de 2022, né, em dezembro de 22, e aí depois então que nós, né, conseguimos ali fazer um alinhamento, eu comecei a trabalhar em janeiro de 23. Então durante todo o ano de 2023 até setembro de 2024, eu estive literalmente mergulhado, né, na produção dessa obra. A editora responsável pela produção
é a editora Paraquedas, que é uma editora de São Paulo, certo? Todo o custo, né, de produção desse livro foi patrocinado pelo Sindicato Rural, né, que foi inclusive o local onde aconteceu o lançamento lá no dia 30 de novembro de 2024. Maravilha. Tonioso, você organizou o livro de uma forma cronológica, mas também trazendo uma série de elementos da cidade, desde construção das vias, o processo de industrialização, as personalidades todas envolvidas. Tem uma parte que lista todos os prefeitos, intendentes, todos os vereadores. Então, tudo o que a gente quer e gostaria de saber sobre a cidade está contido nesses 2 volumes. É isso mesmo? Sim. O objetivo foi oportunizar, né, para a sociedade de uma forma geral, elementos que permitissem o quê? O conhecimento e uma melhor compreensão sobre a história da cidade, né? Existem outros livros, né, publicados sobre a nossa história, só que assim, o último que foi publicado foi na década de 90, né? E não tem muitos, na verdade são bem poucos. Nós fomos comparar aí, por exemplo, com Barretos, Jaboticabal. Ribeirão já é uma cidade maior, né? Mas enfim, essas duas próximas e quase que do mesmo porte, eles têm bem mais publicações, né? Então eu tinha essa percepção de que as pessoas têm dificuldade em encontrar informações sobre a nossa história. Não somente os jovens, né? Muitas vezes precisavam fazer pesquisas, né? Tinham algum interesse, como também as pessoas mais velhas, né? Então, fazendo o alinhamento lá com o seu José Osvaldo, nós pensamos justamente nisso, né? De como contribuir para que essa história se tornasse mais acessível, né? E realmente nós procuramos contemplar o máximo possível, né? Tudo aquilo que faz parte da nossa história. É claro que não é tudo, né? Não existe obra nenhuma, né, sobre nenhum assunto, quando estamos falando de história, seja um livro falando da Segunda Guerra Mundial, um livro falando da história do Brasil, ou da história do Estado de São Paulo, é impossível abordar tudo, né? Então, logicamente, houve um processo aí de escolha, né, para selecionar aquilo que é considerado mais significativo, né? Mas eu acredito que sim, tudo aquilo que é mais expressivo, né, na nossa história, contemplando todas as dimensões, inclusive, né, estão inseridos nessa obra. E como é esse processo de busca? A gente tem bastante registro. Bebedouro é uma cidade que se importa e preserva a história e o patrimônio dela? Na verdade, assim, o trabalho do historiador é um verdadeiro trabalho investigativo, né? Por quê? Para que possamos desenvolver, né, a produção, seja qual for, é necessário que nós tenhamos fontes, certo? Só que eu lembro que quando eu falo de fontes, eu estou falando de fontes escritas, né, que incluem livros, documentos, né, aquilo que foi publicado na imprensa. Eu estou falando também de fontes orais, né, as pessoas trazem consigo muitas informações também, principalmente as mais velhas. Fontes iconográficas, né, fotografias, filmes. Então, tudo isso foi utilizado para a produção dessa obra. Lembrando que parte dessas fontes que eu estou citando são de arquivos, não é, públicos, outros são arquivos privados, inclusive de famílias, de particulares, não é? Alguns são digitais, isso facilita muito, né? Felizmente, nós temos muitos, não em Bebedouro, infelizmente, né, o acervo existente aqui na nossa cidade, todo ele praticamente é físico, não é? Mas eu utilizei muito arquivos digitais, por exemplo, da Biblioteca Nacional, o Arquivo Municipal da Cidade de São Paulo, o Arquivo do Estado de São Paulo, o arquivo do jornal O Estado de São Paulo, né, que é anterior aí à fundação de Bebedouro, quando era província ainda, né, enfim. Então, assim, é uma quantidade muito grande, né, de fontes que eu procurei consultar. Além das obras, né, que eu falei anteriormente, que foram publicadas aí por alguns memorialistas, até mesmo obras acadêmicas, né, teses, dissertações. No final aí, né, do segundo volume, tem aí as referências, né, e Sim. pode ser percebido
o quanto que é extensa Sim, tem as essas referências, os créditos, né, a bibliografia e a cronologia também, Sim. né, toda listada aqui, ano a ano, ou Alguns marcos, né? Alguns pulando marcos, alguns alguns anos. fatos aí mais significativos. Tonioso, e desde a origem lá de Bebedouro até os tempos atuais, tem alguma época ou algum fato que desperta mais o teu interesse? Olha, eu gosto muito de trabalhar o período final do século XIX e mais ainda o período inicial do século XX, né? Essas décadas, principalmente aí da cafeicultura, né? Quando ela estava no seu auge, depois tem a decadência também. Por quê? Porque é o momento que a cidade está no processo de formação, né? É o primeiro momento que ela vai ter um grande desenvolvimento, né? O segundo vem muito depois com a laranja, né? Mas esse é o primeiro momento. E é quando nós estamos tendo a chegada, né, de muitas pessoas, inclusive muitos imigrantes, né, italianos. Eu também já estou incluindo a minha família, né? Que também tem origem italiana, portuguesa, baiana, essa mistura que é o que caracteriza, né, de uma forma geral, a sociedade brasileira e bebedorense também. Então é um momento crucial na nossa história, né? É um momento ali pelo qual eu tenho bastante interesse, né? Embora a gente acabe trabalhando, né, todo esse período que oficialmente são 140, agora 141 anos, né? Mas é mais que isso. E como que foi para Bebedouro, para a população, essa reorganização a partir de 1929, né? Para a cidade conseguir se desenvolver, prosperar, que as pessoas pudessem continuar tendo as suas atividades econômicas, que até então estava muito ligada ao café? Foi um momento ali de ruptura, né? Porque é importante lembrar que, além da crise econômica, estava acontecendo também uma grande mudança no aspecto político. Porque no ano de 1930 houve uma interrupção de toda aquela política oligárquica, né, que caracterizou a Primeira República, né, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. E se não acaba, de uma forma geral, né, com o poder das oligarquias, mas ele interfere, porque, por exemplo, mesmo no município de Bebedouro, o Partido Republicano Paulista, que sempre esteve no poder, ele vai ser interrompido, né? Porque no lugar daqueles que estavam no poder, por exemplo, aqui em Bebedouro, o prefeito era Antônio Alves de Toledo, em 1930. Né? Fazia 6 anos que ele estava como prefeito. Não eleito diretamente, né? Porque era indicado pela Câmara. Mas ele vai ser tirado, né? E no lugar é colocado uma indicação que estava ligado às forças políticas de Getúlio Vargas, né? No primeiro momento ali entra no poder o coronel Abílio Alves Marques, né? Depois vem inclusive um interventor de São Paulo, né? Militar, que permanece aqui durante alguns meses, depois volta novamente outros indicados, até que só no ano de 1936 aconteça uma nova eleição e que novamente Antônio Alves de Toledo vai ser eleito, dessa vez sim eleito, né, de uma forma indireta, mas ele fica novamente mais 6 anos, então 12 anos, né, de Antônio Alves de Toledo como prefeito. Ele é o nome principal, mas é claro, né, tem vários outros nomes aí. Agora, no campo econômico, o que acontece? Não significa que a crise vai interromper de imediato a produção do café. O café continua sendo ainda o principal produto da economia da nossa região, só que não com tanta força como anteriormente, né? Tanto é que os produtores da época, os fazendeiros, os proprietários, eles começam a buscar outras alternativas, né? E entre essas alternativas, a gente pode destacar algumas. Uma é a pecuária, né? Principalmente aí a produção de leite, haja vista que logo nessa época e nos anos seguintes, nós vamos ter a instalação aqui de vários laticínios, né? Laticínio da Aviação, Catupiry, São Geraldo, além também, né, do gado de corte, né, Barretos aí do lado, né? Alguns começaram a plantar algodão, né? E começa também o plantio da laranja, né? O prefeito Antônio Alves de Toledo, ele criou um departamento de fomento à citricultura, facilitando o acesso às mudas, né, que eram fornecidas a baixo custo, e ao mesmo tempo também informações técnicas de como plantar, como cuidar, né,
dos primeiros pomares, né? Então tem esse momento de transição, né? Mas assim, continua ainda produzindo café, continua tendo a pecuária, não é? A citricultura vai ter uma certa dificuldade de se consolidar, né? Porque a produção em larga escala ela era voltada para o mercado externo, né? Só que logo no final da década de 30, começo da década de 40, Segunda Guerra Mundial, né? Então isso dificultou o comércio externo, né? Então houve uma interrupção. Além também da incidência de uma praga que, né, acabou incidindo aí em muitos pomares, né, chamado tristeza, e assim foi realmente um problema sério, muito grave, e não se sabia como lidar com aquilo no primeiro momento. Então só depois, no final da década de 1940, tinha terminado a Segunda Guerra Mundial, é que começa novamente, né, a dar uma importância maior para a citricultura, inclusive, né, superando esses problemas que eu citei aí, possibilitando que gradativamente ela se tornasse a maior força econômica aqui do nosso município e da região também. Sim. Maravilha. Tem muita história e tem muita curiosidade também aqui no livro. E a gente vai saber um pouquinho mais no próximo bloco. Fica com a gente. Até já já. Cansado da mesma programação de sempre? Olá, Bebedouro! Você acompanha só aqui na nossa programação, semanalmente, convidados da nossa cidade para uma entrevista aqui na TV Bebedouro. Eles contam as suas histórias e como elas se conectam com outras pessoas e com os espaços da nossa cidade coração. TV Bebedouro, viva a nossa cidade! TV Bebedouro está de volta com José Pedro Tonioso. Está falando um pouquinho sobre a história da nossa cidade e sobre o livro História de Bebedouro. José Pedro, falando ainda, voltando um pouquinho na época do café, a gente ainda vê algumas construções aqui no centro da cidade com fachadas mais suntuosas. É dessa época? Sim. O que você destaca desse período em relação à construção mesmo, à arquitetura? Nós podemos dizer assim, que até a década de 1910, a maioria das construções que existiam em Bebedouro, elas eram muito simples ainda, né? Devido a uma série de fatores, né? Questão econômica, dificuldade de acesso a material, mesmo a profissionais, né? Engenheiros, arquitetos e tudo mais. Mas com os recursos, né, gerados pelo café, grande parte desses recursos são investidos nas construções, né?
tanto construções particulares como também construções institucionais e comerciais também. Um exemplo, os bancos, né? Então, assim, pelo menos 4 prédios de bancos foram construídos nessa época e eram construções suntuosas, normalmente construções de 2 andares, né? A parte térrea era onde o banco funcionava, em cima onde morava o gerente do banco, né? Então, entre esses bancos, o Banco do Comércio de São Paulo, que fica ali na rua Coronel João Manuel, esquina com a Prudente de Moraes, o prédio ainda está ali preservado, embora muito descaracterizado. O prédio do Banco Comércio e Indústria, né, o antigo Cominde, aqui na esquina da Praça Monsenhor Aristides, né, esquina com a Prudente de Moraes. O prédio também se encontra preservado, mas muito descaracterizado. O prédio a primeira agência do Banco do Brasil, que fica na esquina da Rua 15 de Novembro com a Francisco Inácio, né? Atualmente é uma cooperativa de crédito, embaixo, em cima, a loja maçônica Luz do Oriente, né? A fachada está parcialmente preservada, e na esquina aqui da Prudente de Moraes com a 15 de Novembro, né? Onde tem a farmácia, também ali era o banco francês italiano. Então, esses é apenas um exemplo, não é? Mas nós podemos citar também, todos esses prédios são da década de 1920, né? Mas eu posso até voltar um pouquinho no tempo, na década de 1910, porque, por exemplo, existe um filme que foi feito no ano de 1912, as filmagens foram feitas nesse ano, que mostra a construção de algumas obras monumentais aqui em Bebedouro, principalmente 4, né? Que são o prédio da Câmara Municipal, que hoje é a Prefeitura, né? O prédio foi totalmente descaracterizado. O prédio da Santa Casa, que não é esse, não é? Porque houve uma construção anterior térrea, que depois foi substituído, né, por construção de 3 andares. O prédio da cadeia e do fórum, onde hoje é a delegacia, que é um prédio que ainda preserva, né, de certa forma, a sua fachada. E o prédio do grupo escolar, né? Que é o Abílio Manuel, né, o primeiro grupo escolar de Bebedouro, que na verdade é o único prédio tombado aqui em Bebedouro, a única construção tombada aqui em Bebedouro, né, pelo CONDEFAT, que é um órgão aí do Estado de São Paulo, né? E esse filme está disponível para a gente assistir? Esse filme está disponível, é um filme muito interessante, é um filme mudo, né, porque o filme sonoro é só do final da década de 1920, mas apesar de ser um filme mudo, ele tem 10 minutos mais ou menos de duração, mas ele mostra várias imagens, né, sobre as obras, a rotina, né, principalmente das pessoas da elite, claro, né, Coronel João Manuel, por exemplo, aparece por lá, né, mas é bastante interessante, né, porque ele é de 1912, mas lembrar que foi em 1911 que aqui em Bebedouro chegou a eletricidade. Então mostra, inclusive, né, a estação, a represa, né, onde havia, né, a produção da energia. É bastante interessante esse filme. Muito. E ele foi exibido pela primeira vez aqui em Bebedouro, esse filme. Tem o nome dele? É Cidade de Bebedouro. Cidade de Bebedouro. Foi exibido pela primeira vez aqui no local onde estamos, onde é o prédio aqui hoje, que era o Cine Odeon. Cine Odeon. Nós tivemos vários cinemas aqui em Bebedouro, né, no começo da década, no começo do século XX, a partir de 1907, 1908. Os primeiros eram bem precários, né, funcionavam assim, não tão regularmente, os maquinários, né, isso não era uma exclusividade nossa, né, de uma forma geral. Mas os 2 grandes cinemas que vão ser feitos aqui, ambos foram inaugurados no ano de 1913, né? Em janeiro de 1913, o Teatro Rio Branco, né, que na verdade era teatro e cinema, onde atualmente é o Teatro Municipal, e aqui, onde é o edifício Augusto Toller, em março de 1913 foi inaugurado o Cine Odeon, né? Eu até gosto de falar assim, que eram salas assim, de multiusos, né? Ao mesmo tempo servia para cinema, para teatro, para festas, para pista de patinação, enfim, uma série de coisas, porque as cadeiras eram móveis. Então, tinha, né, colocava, tirava, enfim, conforme precisava, né? Só que esse Cine Odeon, embora inclusive fosse um prédio, né, muito bonito, uma construção arquitetônica que se destacava,
ele acabou sendo demolido, né? Eu não sei exatamente, não encontrei essa informação aí de quando ele foi demolido, mas durante muito tempo isso aqui ficou um terreno, né? Eu me lembro, década de 70, que aqui não tinha nada construído. Depois, já na década de 80, que foi construído esse edifício aqui. E um pouquinho das imagens da nossa cidade, lá atrás, né, nessa época de 1912, 1913. A gente pode ver, acompanhar esse filme lá no seu blog, é isso? Na verdade, no canal do YouTube. No canal do né? YouTube. No canal do YouTube, Bebedouro, História e Memória. E o que mais que a gente pode assistir lá, pelo seu canal do YouTube? Olha, eu encontrei alguns filmes, né? Muitos deles a qualidade não é tão boa, mas vale como um documento, né? Por exemplo, sobre a primeira festa laranja, né? Desfiles que aconteceram cívicos aqui na década de 1940, algumas filmagens, né? Década de 40, década de 50. Tem alguns, né, mais recentes, já na década de 80, né? Década de 90. Mas tudo que tem lá é referente à história da nossa cidade. Algumas entrevistas que eu fiz, né? E eu tenho também compartilhado lá uma série, né, que nós estamos produzindo. Eu falo nós, porque na verdade é uma proposta da TV Web, né, da Câmara Municipal, que é denominado Ruas e Memórias, né? Então ali nós estamos abordando a história de algumas das principais ruas da região central de Bebedouro, falando sobre a história da rua e do personagem que dá nome a ela, né? Então já foram lançados 5 capítulos, digamos assim, né? Estão disponíveis também nesse canal Bebedouro, História e Memória e também, lógico, né, no canal da Câmara Web. E tem vários outros aí que nós gravamos, né, que no decorrer aí do ano vão ser também publicados lá. Você está com esse projeto Bebedouro, História e Memória desde quando, Tonio? Desde 2021. Uhum. Né? Na pandemia. Foi na pandemia, justamente. A pandemia também trouxe coisas boas, eu diria, né? Porque a gente teve que se reinventar, né? Então o fato de ficar em casa, né, não poder sair, embora sempre fosse muito caseiro mesmo, mas enfim, acabou despertando a minha... Na verdade, é uma intenção antiga que eu tinha, né? A falta de tempo mesmo que acabou adiando isso. Mas que eu começasse a publicar muita coisa que eu já tinha produzido, né? Porque, como eu falei, muitos trabalhos acadêmicos, muitas coisas que eu tinha publicado na imprensa, né, nos jornais da cidade. Então, comecei a publicar. Agora, fora isso, eu tenho um acervo muito grande. Você não tem ideia, né? Aqui não tem nem 5% do que eu tenho de acervo lá, principalmente de fotos. Na verdade, tudo que cai na minha mão, né, de bebedouro eu guardo, seja digital ou seja material físico, né? Então, eu comecei a publicar, certo? Então, geralmente eu publico no blog e depois eu compartilho tanto no Facebook como também no Instagram, né? Visando atingir públicos diversos, né? E aí, quem quiser saber mais, Bebedouro, História e Memória. História e Memória. Tanto que no também no é o Insta. nome da coluna, né, no qual todo sábado nós publicamos um artigo no jornal Gazeta de Bebedouro. Maravilhas, também sobre a história de Bebedouro. Também sobre a história de Bebedouro. Assim, boa parte disso acabou sendo incorporado nos livros, né? Principalmente nesse último. Mas tem muitos artigos que não foram inseridos aqui, né? Tonioso, para a gente, estamos caminhando aqui para nossa reta final, queria saber um pouquinho, o que você acha assim, o que você destaca da história que você acha mais peculiar, mais curioso, mais engraçado na história de Bebedouro? Tem alguma coisa aqui? Assim, tem várias... nós temos, assim, em Bebedouro alguns ícones, né? Eu acho interessante, assim, que as pessoas conheçam um pouco a respeito, né? Por exemplo, a Esquina do Pecado, né? O Tamarindeiro Centenário, o Jardim Misterioso, que eu morria de medo quando eu era criança, de passar lá à noite, eu morava num quarteirão dali, a construção do lago, né? Então, assim, tem muitos locais, né? Muitos lugares que trazem consigo uma história bastante interessante. Fora isso, também algumas lendas, né, vamos dizer assim, que muito se falava lá no passado, né, que foi, na verdade, sendo reproduzida geração após geração, mas que quando nós vamos buscar uma fundamentação daquilo, a gente não encontra.
né? Por exemplo? Eu posso citar, por exemplo, eu ouvia muito falar disso antigamente, que o primeiro padroeiro de Bebedouro foi São Sebastião, né? Aí que, em decorrência da chegada do coronel João Manuel, que ele não era bebedourense, né? Ele veio da Bahia para São Carlos para Bebedouro, e que ele então quis que o padroeiro passasse a ser o São João. Aí que teve uma disputa política, aí teve uma eleição, aí nessa eleição, como se houvesse democracia naquela época, né? Ganhou o São João. Não existe nada registrado em relação a isso. Tá. Né? Na verdade, todos os documentos que nós encontramos, desde os primeiros, a referência feita a essa localidade sempre foi São João de Bebedouro, São João da Boa Vista de Bebedouro, né? Então, o nome de São João sempre esteve nos registros, né? Agora, é importante lembrar que a primeira capelinha que foi construída aqui, né, onde se construiu a cidade, essa sim, foi dedicada a São Sebastião, né? Que foi onde? A capelinha que se localizava onde hoje é a Praça 9 de Julho, né? Onde tem ali o antigo fórum, certo? E que foi a única durante um certo tempo, até que fosse construída a igreja de São João Batista, né? Que se tornou a primeira igreja matriz, mas não essa, né? Porque a paróquia de São João Batista foi criada no ano de 1900, tá? Até então nós éramos vinculados à paróquia de Barretos. Então tinha ali uma igreja, mas era muito simples, né? E aí, com esse crescimento todo que eu falei, década de 10, década de 20, optou-se pela construção de uma igreja nova. Então, em 1911, começou-se a se construir essa nova igreja, demorou 15 anos para que ela fosse inaugurada, né, recebendo a bênção episcopal, mas ainda nem tinha ficado pronta totalmente, né, em 1926. Ainda algumas coisas foram feitas depois, né? Mas, assim, é um patrimônio, né? A igreja matriz, seja qual for a religião da pessoa, né, precisamos reconhecer que é uma obra que tem assim um aspecto arquitetônico, né, mas também um acervo artístico, né, muito significativo, fora todo o aspecto histórico, não é? Nós estamos falando de uma construção que foi feita numa época em que majoritariamente a população era católica, então tudo passava pela igreja, né? Sim, sim. O poder também muito grande, sim, né? Sem dúvida. A influência, inclusive, né, que os padres na época não tinham, principalmente Monsenhor Aristides da Silva Leite. Que né? Tem uma estátua enorme que muita gente nem nomeia enxerga, a praça, né? Onde está a Igreja Matriz, nomeia também uma rua lá no bairro Alto da Boa Vista, e que foi uma pessoa assim, muito atuante na sociedade aqui na década de 20, 30, né? Responsável pelo reerguimento da Santa Casa, que estava indo à falência, né? Pela construção do Colégio Anjo da Guarda, pela construção do asilo, atual recanto São Vicente de Paulo. Então, uma pessoa muito atuante, né? Mas que, obviamente, está relacionada ao contexto da época. Né? Fico imaginando aqui, imagina ter aula com um professor desse. Tonioso, e quem quiser saber sobre essas histórias, saber sobre os nossos monumentos, a construção das ruas, tudo que está nesse livro, como é que pode fazer para adquirir? Onde que as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais sobre a história de Bebedouro, desde a sua origem. Você termina o livro em que ano? A história do livro você conta até que ano? Inicialmente, a proposta era chegar até a década de 90, tá? Mas depois a gente acabou entrando um pouquinho já no século XXI, e o último capítulo, que é o capítulo 6 do volume 2, ele é todo dedicado a Bebedouro na atualidade. Então, tanto foram feitas fotos, né, aéreas, principalmente, com drones, né, tirando aí fotos de algumas regiões, né, prédios da cidade, como também apresentei muitos dados estatísticos, inclusive alguns do último censo, do IBGE, né? Então, na verdade, nós acabamos... Construção do shopping, do hospital. Isso, trazendo até a atualidade. Maravilha. O livro está disponível no próprio Sindicato Rural de Bebedouro, não é? Que foi a instituição que patrocinou a produção do livro, mas ele também pode ser encontrado em alguns outros pontos, não é? Então, na livraria Caminho Seguro, na livraria Sebo da Cultura, na papelaria PIA, no posto Miller, na loja de conveniência, na Gazeta de Bebedouro, na padaria Florença, e também em Ribeirão, na Degustadora de Histórias, né, que é uma livraria lá do centro da cidade, maravilhosa,
e também pelo Amazon, né? Então, quem não é de Bebedouro, né, talvez tenha uma dificuldade, no Amazon também está disponível. E vale muito a pena, vale muito a pena. Quem gosta de Bebedouro, quem nasceu aqui, quem adotou a cidade, né, de coração, vale muito a pena. Parabéns pelo trabalho intenso de coletar essas histórias, se aprofundar nela e de deixar registrado. Acho que esse é um legado mesmo para a cidade, volto a falar, é um presente para a cidade. Então, parabéns. Parabéns também ao sindicato que estimulou essa ideia e patrocinou. Sim. E fez ser possível. Sim. Essa obra tão importante para nós. Sim. Eu agradeço, né, mais uma vez a oportunidade de poder falar de algo que eu valorizo tanto, que é a história da nossa cidade. Parabéns pela iniciativa, né, por dar esse espaço, e fica à disposição, né? Falar de Bebedouro, falar da nossa história, é comigo mesmo, estou sempre disponível. Maravilha. Muito obrigada, José Pedro. E a gente finaliza aqui falando um pouquinho mais dessa cidade que está no nosso coração, e agora a gente também está no coração da cidade. Muitas novidades em 2025, TV Bebedouro, viva a nossa cidade! Bem-vindos à era da comunicação em tempo real. É com grande entusiasmo que convidamos vocês a conhecerem o nosso estúdio com profissionais qualificados e equipamentos de ponta. Aqui, oferecemos um espaço versátil e moderno para suas gravações em 4K e Full HD, transformando suas ideias em programas, podcasts, entrevistas e muito mais. Seja para Full Verde, bate-papo descontraído ou programas religiosos, estamos prontos para atender às suas necessidades audiovisuais. Em um espaço com mais de 60 metros quadrados, com vista panorâmica e no coração da nossa cidade, nossos 4 cenários dinamizam e se adequam em até 12 cenários, idealizando seu sonho. Nossa grade de programas semanais são âncoras e garantem audiência e alcance para seu negócio. Esportes, cultura, notícias, podcasts, previsão do tempo, entrevistas, informações e muito mais, você só encontra aqui na TV Bebedouro. Venha fazer parte dessa experiência única e potencialize o alcance de suas produções com edição profissional e transmissão simultânea multiplataformas. Junte-se a nós e viva a nossa cidade.